Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. E agora forte, né? Apocalipse, capítulo 14. Muitas pessoas têm um grande problema aí de estudar as profecias, o Apocalipse. E elas se sentem amedrontadas. Não é, meu irmão. Não é verdade. É Deus te preparando para o que vai acontecer. Então, Deus te preparando para os sistemas religiosos enganosos. É Deus te preparando para a vida eterna. Um pai, que nem eu sou pai, sou avô, a gente orienta nossos filhos, nossos netos. Assim é nosso pai, ele nos ama tanto, meu irmão, que ele orienta nós para tomar cuidado, para saber o que vai acontecer nos tempos do fim. Isso é que é um pai de amor. E ele ainda escolheu um servo fiel, verdadeiro, João, e falou: escreve tudo e deixa para os meus filhos, porque passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Bendito é o nosso Deus, que se preocupa com nós. Nós temos um pai de amor, meu irmão. Então, Apocalipse, deixa de besteira, estuda ele. E nós vamos estudar aqui um pouquinho, Apocalipse capítulo 14. Vamos entender tudo. Tá? E pouco. Porque quanto mais estuda, menos você ainda falta para aprender ainda. Tá? Mais você precisa aprender. Muito bem, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo maná e pelo pão de cada dia. Grande Senhor, meu Deus, nós te agradecemos imensamente pelos estudos das tuas santas palavras. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas palavras. Obrigado por deixar o Espírito Santo nos ajudando, colocando na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor nos prepara para o tempo do fim. Antes da tua chegada, meu querido Senhor Jesus. Nós te agradecemos, abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, e que a tua graça, a tua misericórdia seja estendida sobre as suas famílias, seus amigos, seus inimigos, seus vizinhos também. Graças te damos pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje, tanto espiritual como físico. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 14. Vamos lá. Você acredita que eu comecei o vídeo e o vídeo caiu? Mas nós vamos de novo, né? Com a graça de Deus e os anjos do Senhor. Muito bem. Aqui está. Aqui Deus revela em Apocalipse capítulo 14 para o seu servo João um dos pontos mais decisivos de toda a história da humanidade. É isso mesmo. As últimas mensagens, os últimos chamados para o mundo, pouco antes do fim. Prepare-se então, tá? O que você vai ouvir hoje pode mudar o seu destino eterno. O meu também. Tá bom? Meu irmão, no início dessa visão aqui que João viu, em Apocalipse capítulo 14, né, uma visão poderosa, o apóstolo João viu o Cordeiro, que é Jesus Cristo, né, em pé, glorioso, sobre o Monte Sião, e com ele um grupo especial. Que grupo era esse? 144 mil de cada língua, tribo, povo. 144 mil. Tá? Pessoas de cada língua, tribo e povo, elas não eram especial por méritos próprios, mas porque foram seladas, marcadas com o nome do Pai e do Filho em suas testas. Essa marca não é física, mas é um selo espiritual de fidelidade. Povo fiel. Tá? Esses representam todos aqueles que ao longo dos tempos lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro,
e ficaram firmes em sua fé, mesmo em meio à escuridão do mundo, em meio às tribulações do mundo. Eles foram firmes na fé. Do céu, João também viu um som. O primeiro som ele viu, aqui em Apocalipse 14. Como um barulho de muitas águas, depois como um estrondo de um trovão poderoso, Deus falando. Aí, esse som se transformou em quê? Em uma melodia. Com arpistas tocando, louvando ao Senhor. Diante do trono de Deus, os 144 mil cantavam um cântico novo, um hino que ninguém no universo poderia aprender. Era um hino de suas redenções, era o cântico da vitória, que eram puros, né? Um hino puro, né? Que seguiram a Jesus por onde quer que ele vá. Onde Jesus vai, eles estão lá, louvando e cantando para o Senhor. O hino de vitória. Esses foram comprados dentro dos homens para ser primícias. Meu irmão, Deus vai fazer a primeira colheita. A primeira parte da grande colheita para Deus foi esses aí. Então, o cenário muda. João vê o cenário mudando ali em Apocalipse capítulo 14. O cenário muda e a urgência aumenta também, tá? Um anjo surge voando pelo meio do céu com a mensagem eterna para proclamar a cada nação, tribo, língua e povo, e sua voz ecoava com autoridade divina em sua mensagem. E a sua mensagem era clara para todos nós. Hoje ele clama também em alta voz. O que ele clama também hoje? O mesmo anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje também esse anjo continua clamando. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Daquele que fez tudo. Esse é um clamor universal, viu, queridos? Viu, minha querida irmã? Para reconhecer a soberania de Deus, para abandonar os ídolos modernos, voltar-se para o Criador de todas as coisas, antes que seja tarde demais, viu? Antes que seja tarde demais. Logo em seguida, João vê o segundo anjo. Segue com um anúncio chocante e definitivo. E sabe o que esse anjo fala? Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Ele fala assim, ó. Seguiu-se outro segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho, né, da fúria da sua prostituição. Caiu. Caiu a Babilônia. E sabe o que ele fala ainda mais? Ele fala aqui ainda mais. Nós vamos ver no terceiro anjo. Meu irmão, essa mensagem de João é poderosa. Poderosa. Caiu a grande Babilônia. Mas eu te pergunto, que Babilônia é essa? Qual é essa Babilônia que João está falando? Mas, meu querido irmão, não é a cidade antiga em ruínas. É um sistema espiritual, tá? Uma confederação também de enganos religiosos, tá? E de poderes enganosos que se opõem contra Deus ao longo da história, viu? Essa é a Babilônia que ele está falando, tá? A Babilônia espiritual é a mãe de todas as falsas doutrinas, a fonte da confusão
que deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição espiritual, enganando e corrompendo o mundo com suas mentiras, né, e seduções. É isso aí. A sua queda é decretada. Seu império de engano chegou ao fim. Caiu a grande Babilônia. Meus amados, aí então, vem aí, sabe o quê? Uma advertência mais solene de toda a Bíblia. Vem o terceiro anjo, vamos ver. Segue, né, os dois primeiros e a sua mensagem. E um alerta, né, terrível e também amoroso. Por que terrível e também amoroso? Ele diz com voz forte: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também receberá do vinho da ira de Deus, do furor da ira de Deus, preparado sem mistura, e será atormentado. E essa é a consequência final da rebelião. Vamos ver aqui. O terceiro anjo diz assim: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro dizendo, em grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na fronte, sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado como um fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A ira de Deus totalmente revelada para aqueles que não seguem a Ele. E por que eu falei aqui? Tem uma mensagem boa e uma mensagem ruim e uma mensagem boa também. Qual é a mensagem boa? Ele fala aqui no versículo 12, mas aqui, olha o que ele fala no versículo 12 de Apocalipse 14, mas aqui está a perseverança dos santos. Quem são? Qual é a perseverança dos santos? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Bendito seja nosso Deus, que não esqueceu de nós. Meu irmão, aí então vem a advertência mais solene de todos da Bíblia, do terceiro anjo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, né? E essa consequência final da rebelião que acontece ali. Meu irmão, adorar a besta significa, sabe o quê? Significa ficar do outro lado, se opor a contra Deus. Ficar do outro lado. Aceitar a autoridade e as suas falsas doutrinas em lugar da verdade. E a colheita definitiva entre o selo de Deus e a marca da besta, entre a vida eterna e a separação eterna de Deus. Também isso. Essa advertência aqui é tão séria, né, que surge uma nota de esperança, que nós vimos aí, de encorajamento. O texto diz, aqui está a perseverança dos santos que nós lemos. Apocalipse 14, versículo 12. Quem são eles? A perseverança desses santos, quem são eles? Deus fala aqui, tem um escape para vocês. Vocês não precisam receber a marca. Quem são eles? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, tá? São os que, mesmo na pressão, para se conformar com o mundo, permanecem firmes. São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo.
e não faz por obrigação, e sim por amor. Entenderam? Vocês entenderam, meu querido irmão? Então, faz tudo isso por amor. E mantém a sua fé inabalável em Jesus Cristo. Amém. Eles são a prova do que é possível viver para Deus, mesmo nos tempos mais difíceis. Eles são o povo de Deus, que Deus estava preparando para encontrá-los no tempo final. Depois dessa mensagem, a visão de João se eleva. Em Apocalipse 14. Agora se eleva. Depois de tudo isso que ele viu, agora a visão dele muda de novo. Se eleva para cima. Tá? Se eleva para cima. Né? Ele vê uma nuvem branca. E sobre ela, alguém sentado, que era semelhante ao Filho do Homem. E Jesus coroado de glória ali. Não mais como um cordeiro sofredor, mas como rei e juiz, todo-poderoso. Ele tem, sabe o quê? Na mão, uma foice afiada. Um anjo clama do santuário, lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar a seara da terra, já está madura. Essa é a colheita dos justos, meu irmão. É o próprio Jesus que vem fazer. Jesus mesmo vem buscar seus filhos, aos que amadureceram em fé e amor, para o celeiro celestial. Aleluia, bendito seja a colheita do nosso Senhor. Você tem que estar nessa colheita. Eu tenho que estar lá. Meu irmão, é a reunião do povo de Deus aí. A colheita tem duas fases. João fala aqui. Logo após a ceifa do trigo, outro anjo saiu do templo, também com uma foice afiada, né? E o outro anjo que tinha poder sobre o fogo, grita, lança tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Estas não representam os justos, meu irmão, essa segunda colheita. Mas os que se rebeliaram contra Deus, eles são colhidos e lançados no grande largar da ira do Cordeiro. No grande largar da ira do Cordeiro, com fogo e enxofre. Aqui está o juízo final, viu, queridos? Tá? Da impiedade e o momento em que a justiça divina, por tanto tempo, e finalmente foi executada. Tanto tempo que ele deu. Agora, tudo isso acontecendo, tudo isso você lendo e vendo o que está acontecendo, imagina aí. Vai imaginando você que nem eu imagino. Tá? Imagine essa cena aí. O céu observava em reverência e a terra fica em silêncio. Em expectativa das decisões foram todas tomadas agora. Todas tomadas. As escolhas de cada um ser humano foram tomadas. Foram seladas para sempre. Salvação ou perdição? Cada pensamento, cada palavra, cada ação teve o seu peso na balança divina. Cada ação, cada palavras, tudo que você fez teve um peso ali na balança. Foi pesado. A porta da graça que esteve aberta por tanto tempo, finalmente se fecha. Lembra lá na Arca de Noé?
Deus deixou 120 anos a porta da graça aberta. Quando eles não aceitaram, Deus tomou a sua decisão e falou: fecha a porta, Noé. Noé não teve forças por si mesmo, mas o anjo veio e selou por fora. E os que ficaram nunca mais voltarão. Até as crianças. Foi Deus que fez isso? Foi Deus que matou? Não, meu querido irmão. Deus deu 120 anos para o povo se arrepender. Foi eles que decidiram assim. Tá o pai, tá o filho. Deus não pode fazer nada. Eu acredito que Deus ficou muito angustiado, muito triste, por aquele povo não aceitar ele como Pai eterno. Queridos, o tempo da oportunidade acabou. O tempo da oportunidade agora está acabando. Já estamos aí com mais de 2000 anos. A porta está se fechando. Ela está vindo bem devagar. Mas ela vai fechar. Porque na casa de Deus não entra ninguém impuro, sem estar lavado nas vestes dos cordeiros, do sangue do cordeiro. Apocalipse 14, com suas mensagens fortes e mensagens urgentes, não foi escrita para nos causar medo, meu irmão, mas para despertar em nós o senso de urgência e esperança que existe ainda. É um chamado de amor do Pai, mostrando as consequências das nossas escolhas e nos convidando para o lado da vitória, meu irmão. Deus fez isso com aquele povo de Noé, na época de Noé. Deus está fazendo hoje. Qual é o teu problema, meu querido irmão? Você não acredita em Deus? Você duvida de Deus? Não faz isso, meu irmão. Porque um Deus que entregou seu próprio filho para nós, e seu filho aceitou sofrer tanto por nós, tudo por amor, não faz isso com ele, meu irmão. Vem para Jesus enquanto dá tempo. Resumindo, a mensagem final é esta: Jesus está voltando, viu? Ele anseia colher você como trigo para o seu reino. Ele te chama hoje para estar do lado certo da história. Então, meu irmão, a quem você vai servir? A quem? Escolha o seu lado, tá? O tempo é agora. Porque muito em breve a nuvem branca vai aparecer no céu e o rei vem para a colheita final. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Nós não estamos mais felizes e contentes com esse planeta do jeito que está. Misérias, desgraças, doenças. Homem que o coração se esfriou, matando as próprias pessoas pela ganância, pela soberba. Satanás usando as pessoas, os filhos de Deus, para sacrificar outras pessoas. Meu querido irmão, a ceifa de Apocalipse capítulo 14 é ceifa boa também. Não tem só a ceifa da colheita para o lago que arde como fogo e enxofre.
Jesus te chama. E ele te dá um exemplo muito grande em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Qual é o teu problema de guardar os mandamentos? Você quer dizer que você não consegue? Você está subestimando Deus? Porque se Deus deixou para você guardar, porque você pode guardar. Senão ele não deixava. Deus conhece os nossos limites, meu irmão. Mas ele respeita teu livre-arbítrio, então ele fala assim, ó, deixei o João escrever tudo isso, porque é isso que vai acontecer nos tempos finais. Se prepare, escolha o teu caminho. Apocalipse capítulo 14. Isso aqui é só um pouquinho, meu irmão. Só um pouquinho. O próximo estudo que nós vamos fazer é pequenininho. Fala assim, ó. Nunca houve ou haverá dias como este. Vamos ver aí Zacarias, né? Apocalipse também, capítulo 9, versículo 14. Mais para frente, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha paz e que memore, que escute várias vezes o estudo, compartilha com as pessoas, manda para as pessoas ouvir, para as pessoas meditar e aceitar o convite de Deus, guardar os mandamentos de Deus, fazer parte desses 144 mil também, se ajuntar com eles, vem a colheita de Deus. Jesus está chegando, você não está vendo o que está acontecendo, não? A terra toda está tremendo, a terra toda geme, meu irmão. De tanto furor, de tanta ira que as pessoas provocam sobre a terra. A terra está balançando no mundo. Os vulcões estão explodindo, os tsunamis estão crescendo. As doenças. Acorda, meu querido irmão. Acorda, minha irmã querida. Vem para Jesus enquanto dá tempo. Apocalipse capítulo 14. É um chamado de Deus para você, para mim, para todos nós. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tchau, pessoal. Fica com a paz de Deus. E com o amor de Jesus Cristo, um bom final de semana. E hoje, a partir de hoje, já vou começar a escrever o estudo da semana, tá bom? Beijo no coração de todos. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí. Vamos junto. Jesus está chegando. Que bom, né? Tchau, pessoal.